Boa tarde. Essa é a nossa primeira postagem de 2021 e eu espero que ele seja para todos nós um ano de muito trabalho e de muitas leituras. Hoje nós vamos dar um segundo passo dentro dessa nossa jornada no Paraíso Perdido. Vamos ver o segundo canto. Mas antes, lembre-se que esse é o seu canal, esse é o seu espaço, Amaro Letras. Se você ainda não está inscrito, por gentileza, se inscreva e clique no sininho. Assim você receberá mensagem todas as vezes que postarmos um novo vídeo. Também deixe o seu like e comente, porque isso ajuda o vídeo a subir. Vocês não sabem como é importante nós termos esse espaço onde nós não apenas apresentamos para vocês a obra, mas lemos junto com vocês passagens selecionadas, fazemos um aprofundamento com artigos científicos e capítulos de livro, para que vocês possam cada vez mais ter novas ideias, para haver fomento de pesquisa, para haver fomento de interesse pela leitura dos grandes clássicos. Hoje nós vamos ter um momento muito tenso dentro da nossa obra. Nós vamos ter o Sínodo Infernal. Como vocês devem estar lembrados, ao final do primeiro canto, nós tivemos a finalização da construção da cidadela demoníaca, o Pandemônio, e a reunião das hostes por Beelzebul, amando de Lúcifer, para deliberar o que eles deveriam fazer. E hoje nós vamos ver o que é que aconteceu nessa reunião tão sinistra. Um primeiro aspecto que nós devemos dar atenção é a representação de Lúcifer nesse sínodo. Ele se encontra entronizado, elevado acima de todos os outros. Enquanto os demais demônios compõem uma massa, ele tem um lugar de destaque. Nós vamos poder observar ao longo desse canto uma representação de Lúcifer como se ele fosse o Todo-Poderoso. A ele serão dirigidos epítetos, serão dirigidos gestos, ele tomará atitudes que representam as posições do Todo-Poderoso. Mas, em contraponto, todas as vezes que ele se refere ao Deus Altíssimo, ele sempre procura representá-lo como Júpiter, como Zeus na mitologia grega, reduzindo a sua divindade a partir da comparação com uma divindade menor. Ao longo da nossa exposição, vocês verão que isso é uma constante e é quase como um contraponto que marca o ritmo desse sínodo infernal. Qual é a pauta principal dessa reunião? Os demônios têm que decidir. Eles irão desencadear um novo ataque para o céu? Sim ou não? E em caso positivo, esse ataque ele deverá ser uma investida direta ou ele deverá ser composto a partir de uma estratagema. Uma coisa é certa, Lúcifer quer o céu. E ele diz isso com todas as letras no prólogo do canto 2. Então agora ele abre a palavra, depois de justificar
o seu protagonismo dentro do inferno, de assumir uma liderança quase que natural, como se ele fosse aquele que foi predestinado naturalmente a comandar o inferno. E depois de todo esse preâmbulo, ele lança a questão. E agora os seus principais generais vão deliberar e vão cada um tecer uma série de argumentos. Se não, vejamos. Diz Lúcifer: na luta, não há luta que aí cresça de facção, pois ninguém pede no inferno precedência, ninguém comparte a escassa nesta dor, que com cúpido capricho mais cobice. Pois bem, com tal vantagem à união, à fé firme, ao firme acordo, mais do que no céu há, ei-nos de volta a cobrar nossa justa e velha sentença, certos de prosperar mais que o mais próspero no que nos garantisse. E qual modo? Guerra aberta ou perfídia encoberta? Ora se apura. Fale quem avise. Então veja que ele primeiro mostra que não há no inferno disputas e invejas pelo poder. Nós sabemos que é uma falácia, mas ele a utiliza como argumento. Então demonstra que será mais fácil para eles se organizarem, porque eles, em tese, constituem uma sociedade harmônica ideal. E aí ele lança: nós o faremos, esse ataque, por um embate direto ou por uma perfídia? E abre a palavra, que cada um se manifeste. O primeiro general dos infernos que vai dar a sua opinião é Moloque. E o poeta assim nos apresenta: cessou, e ao lado Moloque, rei de cetro, se erguera, o mais tenaz e forte espírito que no céu lutou, férvido de raiva, julgava com o eterno ser julgado par em força, e mais queria, sendo menos tido, não ser de todo. Ser posposto sugou-lhe o medo. Deus, inferno, ou pior, não se lhe dava, pelo que disse assim. Então vejam que curiosa é essa apresentação desse demônio, que aparece quase como o deus grego da guerra, Ares, que é sempre inflamado pelo combate e que queria, a sua grande ambição, o seu grande pecado, se nós podemos assim julgar, era igualar-se a Deus em força, não ser tido em nada como segundo. E dentro do seu argumento, a primeira coisa que Moloque diz é: de estratagemas eu não entendo nada, mas de combate eu sou o primeiro. Então veja que até para se tomar uma decisão, o seu pecado de origem fala mais alto. Ele jamais, mesmo para o seu próprio prejuízo, poderia tomar uma atitude que o deixasse em desvantagem natural ou que o colocasse em segundo lugar em alguma coisa. Mas, mesmo um demônio às vezes deixa escapar alguma verdade. E Moloque nos revela, dentro do seu discurso, uma limitação dos demônios. Enquanto os mortais, quando chegam ao submundo, bebem da água
da fonte do esquecimento e tem apagado a sua memória pregressa, os demônios não têm esse mesmo privilégio. Eles são constantemente atormentados por tudo aquilo que eles praticam. Interessante que, na hora desse canto, ainda não existe humanidade. E ele se vale de uma construção da mitologia grega para explicar uma limitação das qualidades divinas dos demônios. Diz ele: julguem aqueles assim, se o gole de sono do lago do letargo já não age, que a nosso próprio passo ascenderemos ao assento natal. Então, além dele ser incapaz de esquecer a sua vida pregressa, a ambição constante dele é de retornar ao céu, é de retornar à contemplação da luz, à contemplação da bondade, tudo aquilo que eles perderam na queda. Lembrem-se que, de acordo com Milton, que se baseou em Hesíodo, nós temos um cálculo geométrico que nos mostra a distância entre a Terra até o submundo e o submundo até a jaula onde eles estão encarcerados. Então eles caíram por aproximadamente 9 noites até chegarem ao inferno. E o inferno é um lugar cujas dimensões se assemelham a uma cela. É uma redoma circular lacrada onde eles estão presos. Por fim, no encerramento de seu discurso, Moloque mostra que o seu grande temor é o temor da incapacidade. Se nós não somos mais nada aqui, que sentido há? É o seu grande temor. É a perca de um protagonismo, é a perca da comparação de igualdade com a potência. Então assim ele encerra o seu discurso e vota por um combate aberto, direto, de revanche contra o céu. O segundo demônio a se pronunciar é Belial, que é apresentado de uma forma totalmente oposta a Moloque. Enquanto o primeiro mostrava-se forte, arrogante, belicoso, sempre tomado pela ira, Belial é apresentado de uma forma totalmente oposta, apresentando um raciocínio calmo, sereno, uma voz envolvente, como alguém que era capaz de cativar carismaticamente multidões. Vejamos o que nos diz o poema. De outra ala alçou-se Belial, em ato mais grácil e humano. Não perdeu ser mais probo o céu. Parecia talhado para honradez e altas façanhas. Tudo oco e falso. Muito embora a língua destilasse maná e de vil lógica eduzisse a melhor razão, vexando conselhos sábios, eram só baixezas. Cioso no vício, mas em ações nobres, frouxo e tíbio. Contudo, soava bem, e com dicção suasória começou. Vejam, dentro de seu discurso, Belial inicia aparentemente apoiando Moloque. Diz que também está tomado de uma fúria incontrolável, que quer mais do que ninguém a revanche. Mas o céu está repleto de torres, todas elas
muito bem guarnecidas. É impossível chegar por qualquer lado que seja sem ser detectado. Do mesmo modo, não há passagem subterrânea ou entrada secreta que não esteja ao alcance da vigilância angélica e da presciência divina. Dessa forma, a partir de uma argumentação semelhante à que é utilizada por Tasso na Jerusalém Libertada, que é outro texto que pretendo no futuro fazer a leitura e a análise com vocês, Belial começa a mostrar a imprudência, a loucura da proposição de Moloque. E ele começa a chamar a atenção de que a situação deles não é de todo ruim e que eles ainda podem contar com o esquecimento da ira do Altíssimo em relação aos erros deles. Se não, vejamos, nos oprime e o decreto do Altíssimo querer de vencedor. Para a ação ou canga temos treino, nem é a lei injusta que o ordena. Seria até pacífica, fôssemos sábios contra tal rival gladiando. Há dúvida no lucro. Rio, quando quem é duro de lança e audaz, se ela lhe falha, minga e treme. Há certa consequência, suportar exílio, ignomínia, laço, dor, sentença de quem vence. Isto é, pois, nosso desar, que tido e aturado, vai em tempo sanar ao inimigo a sanha, e talvez assim, Aurida revele o açoite em falta, satisfeita com o que puniu, donde há de o fogo fero abrandar, se ele não der sopro às chamas. A nossa pura essência há de vencer seu tóxico vapor, ou adaptada, conversa a prazo, ou símil ao lugar em humor e natura, receber com a sua atroz febre indolor. Será ameno o horror, diáfana a treva, fora a esperança que a nunca finda leva de porvir trará, que aso, que mudança, que vale a espera, já que hoje parece, se não bem, para mal não está mal, desde que não pleiteemos novas penas. Veja que ele é um covarde. Ele começa o seu discurso apoiando o seu companheiro, mas ele não vai entrar numa empreitada que ele também sabe que pelo seu pecado de raiz, que é a indisciplina, a covardia, ele também não terá êxito. Então ele usa de toda a sua lábia e diz, olha, bom não está, mas pode ficar pior, pode ficar pior. Então é muito interessante a humanidade quase que shakespeariana que é concedida a Moloque e a Belial dentro do Sínodo Infernal. O terceiro a falar é Mamun. E ele faz uma análise extensiva da proposição de Belial. Ele nos diz: atacar é impossível, porque nada escapa à presciência. Acreditar que a presciência, em um momento, pode vir a falhar é algo totalmente vão. Mas, suponhamos que recebamos a graça novamente. Se nós não temos força para derrotar o Altíssimo, qual a graça de permanecer no céu sob o seu comando, mesmo perdoados?
O que resta para nós será cantar fastidiosamente louvores, fingir algo que nós nunca nos sentimos bem em fazer. Então, se não podemos subverter a ordem, então não há sentido em querer novamente nos agregarmos a ela. Nos diz Mamon: que pouso haverá para nós no umbigo do céu se o dono supremo não vencermos? Suponham que ele afrouxa e publica geral graça, sob jura de nova sujeição. E nós? Que cara seria a nossa lá, baixando olhos, catando à força estritas leis, louvando-o no trono entre um chilreio de hinos, coros de aleluias forçados, invejando-o ao sentar-se Senhor Supremo, de ara golfando odor de ambrosia, das ambrosias nossa oferta serviu. Vejam que ambrosia era também o alimento dos deuses do Olimpo. Então, novamente aqui, no momento de referir-se ao Altíssimo, é associado a ele um atributo de divindades menores. Esta a tarefa, no céu nosso deleite, que enfadonho eterno gasto em pagas de louvor a quem se odeia. Não busquemos, pois, por força obstante, por licença obtida, o inaceitável grau no céu, embora de vassalagem esplêndida, mas antes o nosso bem em nós e de nós próprios. Vivamos para nós, mesmo em vasto ermo, livres, sem conta a dar a quem, amando a árdua soltura, mais do que o suave jugo de pompa vil. Será a nossa grandeza mais grave então, se o grande do pequeno, o útil do dano, o próspero do adverso, pudermos conceber, medrando algures em má raiz, tratando o sofrimento com constância e labor. Então veja que proposta interessantíssima. Ele diz, não adianta lutar, porque a presciência irá nos conter. Não adianta aguardar o perdão, porque se nós o obtivermos, ele será um veneno para nós, porque nós não suportaremos retornar à obediência do Altíssimo. Mas vamos fazer deste lugar o nosso céu, não servindo alguém, mas totalmente livres. Então vejam que inovação e, de certa forma, até que ousadia de Milton a colocar um discurso desse na boca de um dos chefes infernais. Queira ou não, mostra um reflexo da sua resistência ao regime monárquico de governo. Por fim, acho que já perceberam que não vai dar para nós falarmos sobre todo o segundo canto em um só vídeo. Mas não há problema. Aqui nós não somos contidos pelas barreiras infernais, nem muito menos pelas barreiras impostas pelos sistemas tradicionais de educação. Nisso a internet aparece como um espaço muito mais livre e que pode propiciar, quando bem utilizada, uma fruição maior da educação e da cultura. A gente vai parar o nosso vídeo após o final do último voto, que é agora o voto de Beelzebul, e é o mais interessante de todos. E na semana seguinte, eu espero, ou até o final dessa semana, se eu tiver condições de fazer mais de um vídeo, concluir esse canto com vocês. Vejam, Beelzebul, ele vai chegar com uma proposição totalmente nova. Ele vai dizer, vocês estão fazendo propostas
como se desconhecessem a existência de um ponto muito importante. Há uma profecia. Há uma profecia que diz que o Altíssimo tem em mente criar todo um mundo ordenado, que não é nem céu e nem inferno. E nesse mundo ele pretende estabelecer uma nova criação, semelhante a nós, mas não em igual dimensão, que ele chama de homem. E eu acredito que a melhor forma de vencer o Altíssimo seja fazendo com que a sua criação decaia da mesma forma que nós. Que nós mostremos a ele que ele é que é incompetente, porque em uma segunda tentativa criou seres que também renegam a sua graça. Então, nós temos esse problema. Há um novo mundo, há uma nova criatura, mas eles se encontram fora do espaço infernal. Então, nós precisamos que alguém faça algo totalmente insólito. Que alguém cruze o desconhecido que há entre o inferno e esse novo mundo. O primeiro obstáculo é romper as barreiras, porque o inferno é uma jaula. Apesar de suas grandes dimensões, ele é uma jaula. E cruzando essas barreiras, essa pessoa deverá, esse demônio deverá vencer esse espaço desconhecido, encontrar esse planeta e lá encontrar essa criatura para manipulá-la. Entretanto, deve ser alguém de muita coragem, porque lá estarão sempre os anjos de Deus vigiando. Vejamos aqui a apresentação da proposta de Beelzebul. E se dermos com mais fácil empresa, há um sítio, um lugar, se no céu a remota profecia não erra, outro mundo, lugar almo de nova raça, o homem, que há de ser em breve a nós símil, posto menos em primor e poder, mas mais nas graças do que reina lá no alto. Esse o mando ditado entre os deuses, e por jura que sacudiu o orbe ao céu firmado. Estudemos esse espaço e aprendamos que seres lá habitam. Qual molde, substância, quão dotados, qual a força e onde o ponto fraco, se mais frágeis são por braço ou ardil. Se o céu se fecha e o déspota se senta lá seguro do seu poder, talvez o chão se exponha fronteiriço aos confins do reino, posto nas mãos de quem o tem. Então vejam como é muito sagaz a visão que Beelzebul tem. Ninguém havia explorado essa possibilidade de não destruir a essência divina, de não enfrentá-la dentro do seu elemento, do seu reino, mas de corromper, de conspurcar a sua criação. Esse será o voto vencedor, será a proposta que receberá a adesão das hostes. E proposta essa que vai consolidar a autoridade de Lúcifer,
que hipocritamente diz: se há algo arriscado a se fazer, se há algo necessário a se sacrificar por todos vocês, não há outra pessoa mais propícia a isso do que eu. Então, revestindo-se desse caráter de líder, ele se lança nessa empreitada. Empreitada, vejam que é talvez só semelhante à navegação de Cristóvão Colombo, porque era algo misterioso, algo insólito, algo que ninguém tinha certeza de se seria possível um retorno. E, para o próximo vídeo, que pode ser essa semana ainda, nós veremos como ele conseguirá sair do antro infernal. Quem ele encontrará lá na entrada do inferno e como será a negociação para a sua retirada. Um abraço a todos que ficaram até aqui. Novamente peço que deixe o seu like, porque é importante para o vídeo subir. Agradeço muito o seu entusiasmo pela literatura, a crença de que, sim, a beleza é capaz de salvar o mundo, como dizia Rilke. Um abraço a todos e nos veremos em breve.